Abra sua Bíblia comigo em Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 2. E depois Jonas 3. Diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Diga, clama contra ela. Repita comigo de novo. Porque a sua malícia subiu até a minha presença. Diga misericórdia. Agora Jonas capítulo 3 em diante. Vamos ler todo ele, tá? Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Diga prega. Diga anuncia contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou Jonas e foi a Nínive segundo a palavra que o Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. Diga, creram em Deus. Proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior ao menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provei coisa alguma, nem se lhe dê alimento e nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus. E convertam-se. Diga, convertam-se. Diga, convertam-se. Cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e apagará do seu furor a sua ira, de sorte que não pereçamos. Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe anunciado que lhe faria, e não o fez. Dê glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Hoje eu quero falar sobre o avivamento começa em mim. O avivamento ele começa em mim. O avivamento ele começa em você. Independente do que você queira ou não, independente de que você se pronuncie ou não, Deus ele vai fazer com que a sua boca se abra, para que a palavra dele seja anunciada e que aquele que necessita de arrependimento se converta dos seus maus caminhos e voltem a viver uma plena vida com o Senhor. Nínive estava condenada. Jonas foi lá justamente para isso. Às vezes Jonas é como cada um de nós. Não queremos fazer a obra de Deus. E às vezes até fugimos da obra de Deus. A questão é que para que haja um avivamento, ele tem que começar em você. Ele começa em uma pessoa. Deus ele só quer uma pessoa, ele não quer uma multidão. Ele quer você. Quando o avivamento começar em você, ele alcançará a sua casa, ele alcançará a sua parentela, ele alcançará a sua célula, ele alcançará a sua vizinhança e ele alcançará essa cidade. Mas primeiro tem que começar em você. Deus quis que o avivamento começasse em Jonas, anunciando a palavra do Senhor. Mas Jonas, como eu e como você, ou como muitos de nós, fugiu da presença do Senhor. Foge de uma responsabilidade que o Senhor nos dá. Exemplo, às vezes, a célula vai ficar contigo, filho, quinta-feira que vem. Ah, pastor, quinta-feira que vem não vai dar. Eu não vou nem vir para a célula. Aí já pega um barco para Taços.
Jonas quis fugir, mesmo assim ele foi para Nínive. A questão é que quando Jonas estava na barriga do peixe, ele se arrependeu. E o arrependimento fez com que ele voltasse ao propósito. Pastor, como é que eu volto ao propósito? Diga, através de arrependimento. Nós voltamos ao propósito quando nós nos arrependemos. Jonas ali se arrependeu, voltou ao propósito. Querendo ou não querendo, com raiva ou com raiva, ele foi lá e anunciou. Mas Jonas era carniceiro, ele queria era que Nínive se acabasse. Ele queria era matar todos que estavam em Nínive. Esse povo peca contra o Senhor, esse povo blasfema, esse povo não te anuncia, esse povo não te ama, todos eles merecem morrer. E a voz do Senhor foi clara. Vá lá, diga para os ninivianos que eles vão morrer, tem 40 dias. Diga misericórdia. Já pensou se o Senhor fala para você, você tem 40 dias? Diga misericórdia. Tem uns médicos que de vez em quando querem ser profeta na nossa vida, né? Você tem só um dia de vida, 2 dias, 3 dias. Teve uns médicos lá da UPA querendo ser profeta na minha vida. Vai morrer nada, está amarrado e sai daí. Espera aí que eu vou já me arrepender aqui, isso vai mudar na minha vida. Mas às vezes é porque eles não compreendem o agir de Deus. Eles têm uma noção da ciência, mas nós temos uma noção do sobrenatural, amém? E Deus sempre vai estar em favor da sua vida. Louvo a Deus pela equipe da UPA que me atendeu e pela equipe da Fundação que me atendeu e que nos atende, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer? Que às vezes a vontade de Jonas era matar todo mundo. Era liberar uma palavra e destruir, liberou. 40 dias. Daqui 40 dias nenhum de vocês vai existir. Daqui 40 dias o Senhor vai vir com a espada e vai fulminar todos. A questão é que a Bíblia diz que cada um, diga cada um, do menor ao maior, começou a se arrepender dos seus pecados. O avivamento que nós necessitamos, o avivamento que nós esperamos, o avivamento para se estabelecer em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, ele só vem quando cada um se arrepende dos seus pecados. Quando cada um confessa os seus pecados, quando cada um se coloca em favor dos seus pecados e anuncia, Senhor, eu pequei. A Bíblia diz que o próprio rei fez um jejum, deu um decreto, até os bois, até os animais entraram em jejum. Quando você entrar em jejum na sua casa, coloque todo mundo para jejuar, até seu cachorro, até suas galinhas, coloque todo mundo. Mas rapaz, não pode só eu jejuar e o nosso cachorro lá comendo de bom, as nossas galinhas comendo de bom. Não, vai todo mundo jejuar, sem milho e sem ração. Mas rapaz, amém? Você concorda? Sim ou não? Está aqui, foi o rei que proclamou. Não, cada um vai jejuar, todo mundo vai jejuar. Aí é engraçado você jejuando lá e o teu cachorro comendo do melhor. Ah, não, vai jejuar também todo mundo. Então nós precisamos fazer com que a palavra do Senhor seja cumprida. Quando o rei faz esse decreto, toda a cidade de Nínive entrou em arrependimento. E uma coisa nos chama a atenção, é que o rei não esperava ser perdoado. A palavra dele, vai que o Senhor tem compaixão, vai que o Senhor tem misericórdia. E a Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito. Não resiste a um coração que se quebranta e confessa os seus pecados. Só assim haverá um arrependimento. Pastor, e o que é avivamento? Avivamento é fazer reviver. O que Nínive estava? Nínive estava morta. A cidade de Nínive estava morta. A cidade de Nínive precisava passar por esse reavivamento. Precisava reviver, renovar. Avivamento é um ato de se avivar, ou seja, tornar mais vivo. Era o que necessitavam os ninivianos. Era o que precisava acontecer naquela cidade. E através do arrependimento deles, em massa, houve essa reviravolta. Reavivamento é anular um decreto de morte
que estava estabelecido. Deus declara reviver as nossas vidas hoje em nome de Jesus. Se você se anda meio cabisbaixo, meio não querendo mais as coisas de Deus, hoje o Senhor vai reviver isso na sua vida em nome de Jesus. Mas lembre-se de uma coisa: Jonas não fez nada, a não ser anunciar a palavra que o Senhor tinha mandado. Todo o processo de reavivamento ou avivamento na vida dos ninivianos foram através de cada um deles. Cada um pediu confessou o seu pecado. Cada um pediu para ser reavivado naquele dia. Cada um precisou confessar os seus erros, os seus maus caminhos, para que o Senhor pudesse voltar e mudar a história daquela situação. 120 mil pessoas foram salvas por causa do arrependimento. Houve um avivamento dentro daquela cidade, porque todos decidiram se arrepender. Pastor, quando o avivamento vai começar na nossa igreja? Quando o avivamento vai começar na nossa nação? Quando o avivamento vai começar? Quando todos decidirem se arrepender. Mas eu não preciso esperar um avivamento dentro da igreja. Eu não preciso esperar um avivamento dentro do Brasil. Eu preciso começar o avivamento dentro da minha casa. Amém, igreja? Amém, igreja? E eu quero dizer que o avivamento ele está entrando dentro da minha casa. Lá dentro da minha casa, algo mudou esses anos, esse começo dos anos. Algo realmente foi transformado. E ir para esse retiro com os jovens ali, e ir em família, Jesus, como foi maravilhoso. Como foi maravilhoso ver meus filhos serem cheios do Espírito Santo e não pararem de chorar com a presença de Deus. Não tem dinheiro no mundo que pague o que eu vi. Não tem dinheiro no mundo. Jorginho foi tomado ali no final, e cada família que estava ali junto, oraram pelos seus filhos, oraram em família, e foi algo sobrenatural que a gente terminou 2 horas da tarde. Daí você imagina, começou 10 horas, 2 horas da tarde terminou, de tão presença do Senhor. Segunda-feira nós estávamos aqui, fomos visitados pela presença do Senhor ali fora. Ali fora, um ambiente totalmente inapropriado, não tinha nem cadeira. Às vezes você chega e diz, não tem nem cadeira para me sentar. Vai perder o avivamento. E todos que estavam ali foram cheios. Sexta-feira aqui no workshop era para acabar 9 horas, acabou 10. E se não acaba, a galera ia ficar aí, a galera precisa ir de ônibus. Graças a Deus eu não vi ninguém na parada, acho que pegaram carona aí e foram embora. Mas o que é isso? É um avivamento que começa pessoal. Pessoal em você. Se começa em você, começa na sua casa, começa na sua família, e automaticamente vai começar no seu trabalho através de você, e vai começar na sua rua através de você. Diga glória a Deus e eu recebo. Então todo avivamento começa em mim, através do arrependimento. Amém? Amém? De acordo com um livro que eu li, que foi até um presente do Lauro na minha vida, faz um bom tempo, o porquê tarda o avivamento, o pleno avivamento, de Leonardo Ravenhill. Ele fala o seguinte: o que tarda o avivamento para ele, segundo ele, amém, igreja? Amém? Segundo o autor, o que tarda o avivamento? O pleno avivamento tarda porque alguns pregadores evangelistas estão mais preocupados com a fama, aceitação pessoal. E eu acrescentei assim, curtidas, quantos seguidores, do que levar a pessoa ao arrependimento. É claro que isso não inclui todos os pregadores evangelistas. Amém? Amém? Isso é uma visão pessoal de Leonardo Ravenhill. Isso é uma visão pessoal. Por que tarda o avivamento? Porque a maioria dos evangelistas traz a preocupação em ser famoso,
traz a preocupação em ter aceitação pessoal. E hoje no nosso meio é quantas curtidas, quantos seguidores, mas é claro que isso não é para todos. Tem muitos pastores que usam a sua rede social para propagar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, e muitos aceitam Jesus Cristo por causa dessa rede social. Nossa apóstola tem uma live toda quarta-feira, e a maioria dos que estão lá na live não são da igreja, são pessoas de outros estados. A maioria, e no dia em que ela pensou em parar a live, aí veio os comentários: não, que nós somos alimentados, nós precisamos disso, nós precisamos dessa palavra, toda quarta-feira eu escuto essa palavra. Então nós precisamos ver que isso não inclui todos, mas é claro que muitos, eles estão preocupados mais com a sua fama do que anunciar o Evangelho, do que levar o Evangelho. Se você se preocupar mais com a sua fama, ou mais do que você fala, você vai esquecer de trazer o Evangelho do Senhor para as vidas. Nós não estamos aqui atrás de seguidores ou precisando de seguidores, nós estamos aqui atrás de pessoas arrependidas, para que se convertam e creiam no Evangelho de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja? Então muitos usam hoje, claro, esse meio para comunicar o Evangelho, mas para ele muitos também têm, que usam esse meio para propagar a sua vida pessoal. Aí às vezes nós estamos seguindo um cara que, desde quando ele acorda, ele fica postando, e não posta uma palavra de Deus. Diga misericórdia. Esse aí exclui da sua vida em nome de Jesus. Na realidade, observe quem você está seguindo. Amém? Observe. Segunda coisa que ele fala: porque tarda o avivamento no seu livro. Tarda porque muitos cultos parecem mais shows teatrais do que pregação do Evangelho. Diga misericórdia. O que é isso? Às vezes são igreja com muito entretenimento. Traz muito entretenimento para dentro da igreja. E o que acontece? Traz só uma explosão de emoções na alma. Acabou aquilo, as pessoas voltam para a sua realidade, que é o quê? Seco. Outra coisa que para ele tarda o avivamento, que isso aqui inclui toda a igreja, porque muitos perderam a intensidade e o fervor na oração. Agora essa nos inclui, essa não tem como. Perdemos o fervor e a intensidade na oração. Lauro deu uma aula lá no retiro sobre oração. E uma das coisas que me chamou a atenção é que a oração, ela não começa ali, somente na hora que você está fazendo o seu devocional de manhã e se encerra. A oração, ela tem que manter o dia todo. O dia todo você conectado com o Senhor. O dia todo você se lembrando do que você orou de manhã. O dia todo você comunicando, falando o que você leu de manhã, a palavra que o Senhor te deu de manhã. Eu falei: Senhor, eu preciso disso, não posso me esquecer do que o Senhor ministrou para mim de manhã. E esses dias o Senhor, antes de me acordar, Ele já tem me dado uma música. Eu falei: rapaz, agora complicou. Então antes de eu me acordar, já vem a música, o louvor na minha cabeça. Aí eu já tenho que me acordar com aquele louvor. Aí ali é onde o Senhor começa a ministrar no nosso coração. Quem já acordou assim, ou acorda assim? É maravilhoso, né? Antes de você despertar, você já está adorando, a sua alma já está adorando, o seu espírito já está adorando enquanto você dorme. Ele já tem a música certa. Ele já tem a música certa para você, diga glória a Deus. Tardamos o avivamento porque perdemos esse fervor da oração. E por último ele fala que tarda o avivamento por quê? Porque nós queremos roubar a glória de Deus. Diga misericórdia. Pai, você viu? Rapaz, eu prego bem, meu irmão. Eu sou o cara. Se não fosse eu, não tinha acontecido isso. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Às vezes você fica pensando assim: quem vai pregar é o pastor Regis. Mas, pelo amor de Deus,
Era bom que você fizesse, vixe. Por quê? Porque quem prega não somos nós, é Deus. Antes de vir uma palavra dessa, Deus já ministrou no nosso coração. E antes de qualquer coisa que você falar, eu já ofertei para o Senhor todas as minhas ministrações. Queira você falando bem ou não, você vai se ver com Deus, não é comigo. Mas, às vezes nós queremos roubar aquilo que é do Senhor. Diga misericórdia. E isso tarda o avivamento. Mas para mim o que tarda o avivamento é um coração endurecido. O que tarda o avivamento é um coração sem amor, um coração sem arrependimento. É um coração que não adora. É um coração que não glorifica mais ao Senhor. É um coração que não tem mais intimidade em ler a Bíblia, não tem mais intimidade dentro de casa. Aqui não é para você ser cheio, aqui é para você ser derramado. Amém, igreja? Sabe quando é que vai vir um avivamento? Quando você trazer o avivamento já de dentro da sua casa e ser derramado aqui na igreja. Na hora do louvor, na hora que você estiver se mexendo, aí a glória vai estar transbordando. Por quê? Porque você está cheio. E foi cheio aonde? Dentro da sua casa. Vir à igreja para ser cheio não é errado. Claro que não é errado. Nós necessitamos desse culto, nós necessitamos dessa palavra, nós necessitamos desse mover. Mas o certo é você vir cheio já da sua casa. Aí a glória vai se manifestar aqui dentro da igreja, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, nós é que somos responsáveis pelo avivamento. Romanos 12:1, ele fala assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional? Paulo estava nos ensinando como voltar essa chama dentro de nós, como reaviver essa chama dentro de você. Primeiro como? Ele rogando, ele está suplicando, ele está pedindo, ele está declarando pela compaixão de Deus. Paulo, ele intercede pela nossa vida, ele intercede pelos romanos, ele intercede pelos hebreus, ele intercede por todos ali, dizendo: eu rogo a Deus, eu suplico a Deus, eu clamo a Deus pela misericórdia dele, para que você possa apresentar, oferecer o seu corpo. Oferecer um sacrifício vivo. O que é o oferecer? O oferecer é algo voluntário. É algo que não é obrigatório. Eu não tenho que ter obrigatoriedade para vir para a igreja, ser obrigado a vir para a igreja. Por que não tem avivamento? Porque nós somos obrigados a vir para a igreja. Por que não tem avivamento? Porque você não vem com o seu corpo oferecido ao Senhor. Você vem por obrigação. Mais um culto, mais uma agenda, mais isso, mais aquilo. Às vezes nós estamos vindo para a igreja por obrigação. Às vezes nós estamos recebendo palavra por obrigação. E tinha que ser um prazer. Você como um corpo vivo, um sacrifício vivo ao Senhor. Como prazer de vir à casa do Senhor. Como prazer de vir adorar o Senhor. Como prazer de glorificar o nome do Senhor. Como um prazer, sem peso. Sem peso, sem responsabilidade de fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir. Às vezes a pessoa fala assim: eu tenho que ir para a célula, eu tenho que ir para a reunião, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que ir, eu tenho. Vai forçado, por isso não recebe nada. Por isso que sai pior do que quando chegou. Diga misericórdia. Você não pode ser forçado a vir adorar o Senhor, a vir à casa do Senhor. Eu forço os meus filhos, porque ele não tem entendimento. Agora você tem entendimento. Aí é preciso forçar nos grupos. Hoje tem workshop e não aparece um. Hoje tem culto da madrugada, não aparece um. Hoje tem rede de mulheres,
não aparecem as mulheres. Hoje tem rede de homem, não aparecem os homens. Uma vez por mês. Nós temos 12 reis de mulheres e 12 reis de homens. Você já faltou quantas? Só 12. Mas você já faltou quantas? Temos 12 reis de famílias. Você já faltou quantas? Mas quer que o pastor ore pela sua família. Mas quer que o pastor ore por você. Quer que o seu líder ore por você. Quer que a sua líder ore por você. Às vezes estamos vindo para a igreja forçados. Por quê? Porque somos sacrifícios mortos. Não somos sacrifícios vivos. Vocês estão me entendendo, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Eu não posso ser forçado a adorar aquele que mudou a minha história, aquele que mudou a minha vida. Então a questão é que queremos oferecer algo para Deus quando nos manda, ou tem uma data determinada. Tem uma data determinada para a gente sacrificar, para a gente poder vir para a igreja. Célula, rede, workshop, é uma data determinada, não. A Bíblia diz que Paulo estava falando, ofereça. É algo voluntário, eu tenho que vir por prazer, por desejo, porque amo a casa do Senhor. Diga em nome de Jesus. Então Paulo estava dizendo, não, seja esse sacrifício vivo. O sacrifício vivo não é mais o sacrifício de antigamente de animal morto, de animal para ser degolado. Agora é um sacrifício vivo oferecido ao Senhor. Sacrifício morto não muda nada. Sacrifício morto não transforma nada. Fazer as coisas de Deus relaxadamente atrai a maldição. É sacrifício morto. Enquanto Paulo estava dizendo que nós precisamos apresentarmos como sacrifício vivo. Estamos querendo um avivamento, mas estamos andando mortos. Temos a aparência de vivo, mas para Deus nossas atitudes estão mortas. Não lê a Bíblia, não adora, não tem mais vida com Deus, e às vezes quer cobrar a vida e presença do Senhor, ou às vezes quer cobrar suas promessas. Cadê as promessas? Mas as nossas atitudes estão sendo de sacrifício morto. Diga misericórdia. Paulo estava dizendo que você possa se apresentar como esse sacrifício vivo. Apresente o vosso corpo. A palavra corpo aqui é no grego, significa soma. E o que é essa soma? A soma significa personalidade, o seu caráter. Eu tenho que me apresentar a Deus com caráter, com personalidade. A minha personalidade, o meu caráter voltado a Deus, para adorá-lo. A minha personalidade, o meu caráter junto, a minha mente junto, numa totalidade ao Criador. Não é aqui adorar com a mente lá na Rússia, com a mente lá na Ucrânia, com a mente lá na Arábia, com a mente lá no que vai almoçar, o que vai comer. Não, a minha mente tem que estar voltada ao Senhor. A minha mente tem que estar voltada ao Senhor. Então o meu corpo é uma totalidade, o meu caráter sendo do Senhor. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou de Deus, mas o caráter nega o que ela fala. A boca fala uma coisa, mas o corpo nega. Diga misericórdia. A boca diz uma coisa, mas o corpo leva para outra conta, que nega a existência de Deus, que nega o fato de Deus. O nosso corpo ele tem que ser voltado ao Senhor em uma totalidade. Amém, igreja? Amém, igreja? Você não manda no seu corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Santo. O salmista disse para o seu corpo,
olha aqui, minha alma, eu te ordeno, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Davi estava dizendo: eu não permito que você fique assim, michuruca, com a cabeça baixa. Eu te dou uma voz de comando agora: adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. O meu corpo, ele precisa exaltar o Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Não aceite com que o seu corpo defina o seu estado, com que a sua mente defina o seu estado, com que as suas emoções defina o seu estado. Não é porque eu penso ou estou assim que eu vou definir isso. Não, eu vou profetizar contra. Eu vou mudar esse estado agora. Vocês viram como é fácil mudar. Pronto, vai mudar o seu estado. Aí você vai ficar rindo para o espelho amanhã todinha. Então nós precisamos mudar. E através da palavra nós podemos mudar isso. E ele fala assim, como um sacrifício racional. Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo. A minha adoração não é uma adoração perdida. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho consciência do que rouba a minha adoração. E eu tenho consciência do que exalta a minha adoração. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu tenho consciência que eu tenho que vir para o workshop e ficar sozinho, para que o Senhor possa entrar e falar comigo. Eu tenho que ter uma consciência disso. É um raciocínio lógico. Então o avivamento é ter uma vida, um comportamento, uma ação diária voltada a Deus, uma vida espiritual. Isso é uma edificação. Eu preciso aprender a edificar a minha vida e ter esse avivamento constantemente. Senão, eu vou viver um ciclo. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou ruim. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou ruim. Uma hora eu estou de Deus, outra hora eu estou sem ser de Deus. Uma hora eu estou feliz, outra hora eu estou triste. Outra hora, todo o tempo assim. Todo o tempo assim. Se não for uma edificação... Oi? Crente ioiô, a pastora está falando ali. Quando está em cima, está com glória a Deus, aleluia. Quando está lá embaixo, pastor, tu não sabe da minha história. Eu não sei não, mas o Lauro disse que Deus sabe. Amém? A edificação é tijolo por tijolo. Agora que inventaram uma parede que vem, o cara só monta aquela parede. Pré-moldado, de acordo com os especialistas ali. Mas antes era tijolo por tijolo. Então a edificação para uma vida espiritual, para uma vida de avivamento, é tijolo por tijolo. Uma hora você vai acertar o tijolo, outra hora você vai ter que quebrar o tijolo para encaixar. Mas vai encaixar, você vai edificar. Amém? Você vai conseguir se tornar uma linda edificação e uma linda obra de Deus, avivada. Pedro, 1 Pedro 2,5, ele fala assim, 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Olha só a diferença de Romanos para Pedro. Antes você era oferecido como sacrifício vivo. Agora para Pedro você é uma pedra viva para a edificação de uma casa espiritual. Veja só a transformação. Quando eu entro em arrependimento, eu me transformo numa pessoa diferente. É o que aconteceu com os ninivianos. Eles entraram em arrependimento, agora eles não são mais sacrifício vivo, eles são pedras vivas, junto com outras pedras vivas, se tornam uma edificação, uma casa espiritual, um sacerdócio santo. Não é mais um sacerdócio com pecado, é um sacerdócio santo, agora para oferecer o quê? Não oferecer mais o seu corpo, não oferecer mais a sua vida, mas oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. O que é, pastor, sacrifícios espirituais agradáveis? É a tua vida,
as tuas atitudes, o teu comportamento, o teu falar, tudo aquilo que vai sair da sua boca, vai agradar a Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Tudo aquilo que anunciar vai trazer edificação ao Senhor, vai trazer graças ao Senhor. Eu preciso ser essa edificação viva agora, uma casa viva, um sacerdócio santo, para trazer esse sacrifício agradável ao Senhor. Em nenhum momento ouvir da sua boca murmuração. Você já ouviu da boca do Railson murmuração? Não? Alguém já viu o Railson murmurar de alguma coisa? Nem um Railson puxando da perna, com a perna quebrada, eu vi esse abençoado murmurar. Mas o que sai da sua boca sempre é edificação para aqueles que ouvem. Então o que possa sair da nossa boca sempre seja edificação. Essa renovação espiritual traz um constante fervor e uma busca e dedicação a Deus. Algo que queima continuamente. Diga glória a Deus. Você precisa disso? Eu preciso disso. Eu preciso que essa chama queime continuamente. Levítico 6,3, ele fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se coloque de pé.